Olá, caros alunos. Nesse vídeo a gente vai resolver algumas questões sobre calorimetria. Na primeira questão, a gente tem a apresentação de um termoscópio, que é um aparelho que vai associar a mudança de temperatura do sistema com alguma outra grandeza física. E aí ele cita o exemplo da resistência elétrica, que alguns termômetros elétricos vão medir a variação dessa característica para poder, a partir dela, me dar o valor da temperatura. E ele usa isso para não usar unidade de medida nenhuma. Então ele dá simplesmente números dessa grandeza que ele não diz qual é, mas que pode ser qualquer coisa associada à temperatura. Então ele tem um recipiente fechado. Então imagina que eu tenho aqui esse recipiente fechado. Quando ele fala que as paredes são adiabáticas, o que ele está dizendo é que não troca calor com o meio externo. E aí ele coloca uma outra parede aqui, separando A e B. Nesse caso, ele me diz que ao usar o termoscópio no A, ele encontrou um valor de 40 unidades. Ele não diz qual unidade, porque ele não diz que grandeza está sendo usada nessa medição. E aí, quando ele vai medir no B, que está separado por uma parede também que isola termicamente, ele encontra o valor de 40 unidades mais uma vez. Então, ele tem 40 unidades, 40 unidades. Ele quer saber agora o que vai acontecer na hora que eu tirar essa parede do meio. Qual vai ser a temperatura do conjunto? Lembrando que quando eu colocar coisas em contato térmico, elas vão trocar calor até chegar no equilíbrio térmico, que é justamente quando as temperaturas se igualam. Olhando nesse caso aqui, as temperaturas já são iguais, o que me leva a crer que nossa resposta já está aqui bem na cara, questão bem simples e bem direta. Na nossa segunda questão, a gente tem uma mistura e é a típica questão de busca de equilíbrio térmico. Então, ele começa a questão me dizendo que eu tenho 20 gramas de água e que essa água está a 0 graus Celsius. E ele coloca nesse sistema 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Então, eu tenho duas amostras, a água e o alumínio. Ele quer saber, de acordo com essas informações, ele me dá o calor específico da água e do alumínio, ele quer saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Nesse tipo de questão, o nosso primeiro passo é encontrar a equação para o calor de cada uma. Nesse caso, a gente está falando de calor sensível. Então, esse calor sensível, Q é igual a mc vezes ΔT, onde m é a massa, C é o calor específico e ΔT é a diferença de temperatura. Nesse caso, eu tenho o problema de não saber qual é a temperatura final. Então, vamos começar pela água, o calor 1, né, a amostra 1 é da água que ele apresentou primeiro, eu tenho 20 gramas, calor específico da água é 1, ΔT sempre temperatura final menos inicial, então temperatura final não sei, temperatura inicial da água, 0. Aqui não seria obrigatório fazer esse passo, eu poderia só colocar T final, mas eu coloco para a gente lembrar que ΔT é sempre uma subtração. E aí ele vem com a segunda parte, ou a segunda amostra, vamos chamar de Q2 aqui, a do alumínio, onde eu tenho a massa do alumínio, ele me diz que é 50 gramas, o calor específico do alumínio é 0,1, e a temperatura aqui, o nosso ΔT, vai ser T menos 80. Nesse caso, eu sei a temperatura final, então por isso eu coloco dessa forma. Quando eu tenho trocas de calor, eu sempre tenho um princípio muito simples, que é o módulo do calor que alguém recebe tem que ser igual ao módulo de calor que alguém perde. Então, no final do processo, a gente vai ter esse calor zerando, ou essa equação zerando. Então, a gente pode concluir nossa equação assim: Q1 mais Q2 é igual a zero. Esse princípio você pode repetir em qualquer questão de busca de equilíbrio térmico. Você vai colocar os valores, montar as equações para cada um, somar tudo e igualar a zero. E aí você vai encontrar o elemento que falta da equação. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 20 vezes T, que é o da água, né? O zero a gente pode ignorar. Do Q2, o 50 vezes 0,1
vai ficar 5, né? Mais 5 vezes T menos 80 é igual a 0. Para resolver esse parêntese, eu preciso fazer a distributiva aqui. Não seria necessário se eu soubesse o valor da temperatura final, mas nesse caso a gente vai ter que recorrer a isso. Então, 20T mais 5T menos 80 vezes 5 dá 400. Isso dá 0. Junta tudo que tem T com tudo que não tem. Nesse caso, 25T é igual a 400. Já joguei o 400 para o outro lado. Então, T é igual a 400 sobre 25, o que vai dar 16 graus Celsius. Portanto, letra B. Aqui na questão 3, a gente tem, mais uma vez, questão de troca de calor. Então, eu tenho aqui 200 gramas de um certo material a 50 graus Celsius. Ele não me diz que material é esse. E aí, ocorre um contato. Essa primeira amostra vai ser mergulhada em 50 gramas de água a 90 graus Celsius. Diferente da questão anterior, nessa questão, ele diz para a gente a temperatura do equilíbrio térmico e o calor específico da água. E aí pergunta qual é o calor específico dessa outra substância desconhecida. O jeito que a gente vai resolver vai ser semelhante. Eu estou perguntando uma outra coisa, mas a ideia geral não muda. Então, primeiro, Q igual a M vezes C vezes ΔT, que foi a mesma equação usada na questão 2. Agora eu vou fazer essa equação para cada amostra. Então, Q1 vai ser 200 vezes C, não faço ideia de quem é C, vezes ΔT. Ele termina em 60 graus, que é o equilíbrio térmico, e ele começou em 50. Então, Q1 igual a 200C vezes 10, logo, Q1 igual a 2000 vezes C. Achei do primeiro, vou procurar agora do segundo. Então, a minha segunda amostra, no caso dessa mistura, é a água. Posso dizer que Q2 vai ser o referente à água, massa da água 50 gramas, calor específico da água 1, ΔT, vai ficar temperatura final 60 menos 90. Cuidado aqui que um erro muito comum é você fazer a conta do maior menos o menor. Mais por costume mesmo, mas eu preciso prestar atenção em quem é o final. ΔT é a temperatura final menos inicial. Então, Q2 é igual a 50 vezes menos 30, o que dá menos 1.500. Agora eu tenho Q1 e Q2. A lógica quando tem troca de calor, o princípio da igualdade das trocas de calor é soma tudo e iguala a zero. Vai ficar 2000 C menos 1.500 é igual a zero. C é igual, já jogo 1.500 para lá, 1.500 e o 2.000 passa dividindo sobre 2.000, o que vai dar 0,75 calorias por grama grau Celsius. Aqui nessa questão, a gente tem uma caneca contendo 50 ml de café a 70 graus Celsius e ele vai misturar esse café com adoçante. E aí ele me diz que esse adoçante, eu tenho 5 gramas da massa do adoçante, a temperatura inicial está 28 graus Celsius. Ele pede para considerar que o calor específico do café eu tenho, então do café 1 caloria por grama grau Celsius, ele está considerando esse café com calor específico da água, o que faz sentido.
E o adoçante ele pede para considerar 2, tá? Ele está criando situação hipotética. E aí ele considerou 2 aqui, considerando que a densidade específica é de 1 grama por ml. Quando ele diz que a densidade vale 1, o que ele está acrescentando para a gente é que a gente pode fazer a massa, ou na verdade fazer o volume no lugar da massa no nosso cálculo. Então, esse processo simplificaria bastante a questão. Como a densidade é 1, se eu tenho tantos ml, eu posso trocar isso por tantos gramas no meu cálculo. Eu não estou convertendo massa para volume, mas é uma simplificação que a gente faz que deixa a questão mais simples. Tá? Mesmo processo, então a gente vai considerar o Q1, o café. Café Q1, massa 50 gramas, porque tem 50 ml, cada grama é 1 ml, vezes 1, que é o calor específico, vezes T, não sei quem é T, menos 70. Q1 igual 50T menos 3.500. Achei o calor, a equação para o calor do café. Agora eu preciso achar para essa outra amostra. Então, para o adoçante, vamos chamar o adoçante de 2, Q2 vai ser igual 5 gramas de adoçante vezes 2 vezes T menos 28. Então, continuando aqui, o que vai acontecer? Q2 igual a 10 T menos 280. Agora, vou seguir o mesmo processo que eu segui de outras vezes, somando tudo e igualando a zero. Q1 mais Q2 tem que dar zero. Então, montando aqui, eu tenho 50T menos 3.500 mais 10T menos 280 igual a zero. Junta o que tem T e o que não tem. 50 com 10 eu tenho 60T menos 3.780 igual a zero. Isola, posso dizer direto aqui que T é igual a 3.780 sobre 60. Então, fica 3.780 dividido por 60, que vai dar, nesse caso, uma temperatura de 63 graus Celsius. É a temperatura em que ocorre o equilíbrio térmico. Nessa questão, ele fala sobre calor de combustão, que é basicamente quanto de calor uma substância libera quando a gente queima ela completamente. Então, ele me fala que eu tenho aqui o calor de combustão de uma substância, nesse caso o álcool, é de 6.400 calorias por grama. Então, para cada 1 grama de álcool que a gente queima, a gente libera 6.400 gramas. E eu vou usar esse álcool para fundir, para derreter um bloco de gelo, e a massa do gelo, que ele me diz 400 gramas, ele já está a 0 graus, então eu nem preciso fazer aquele processo de calor sensível. Posso ir direto para o calor latente. Eu tenho a constante de calor latente e vira uma questão de resolver a equação e depois fazer uma regra de 3, que vai ficar no caso Q igual M vezes L, que é para saber quanto de calor esse gelo vai precisar para derreter. Então, fica 400 vezes 80. Então, isso aqui vai dar 32.000 calorias. Achei essa informação, eu preciso organizar minhas ideias. Eu sei que o álcool ele vai liberar 6.400 calorias para cada 1 grama. Então, eu quero saber esse 32.000 para x. E aí, quando eu multiplicar cruzado, eu vou cair na expressão x é igual a 32.000 dividido por 6.400,
que vai dar 32.000 dividido por 6.400, que dá 5. X é igual a 5 gramas. Portanto, a letra E. Para essa questão, a gente tem a seguinte situação. Eu estou misturando aqui 50 gramas de água a 20 graus e 20 gramas de gelo a 0 graus. São as minhas duas amostras, então. Ele pede para eu considerar que o calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama e o calor específico da água de 1 caloria por grama grau Celsius. Nesse caso aqui, a gente precisa fazer o processo um pouco diferente. Como tem mudança de estado físico envolvido, eu preciso primeiro descobrir se resfriar a água me dá energia suficiente para derreter o gelo. Então eu acabo precisando calcular quanto calor eu precisaria para a água chegar até 0 e quanto calor eu precisaria para derreter o gelo, só para saber se eu consigo sair do lugar. Dito isso, a gente consegue depois saber quanto falta, caso eu consiga derreter o gelo, aonde o gelo vai ser aquecido, até que temperatura. Então, nesse caso, vamos começar aqui. Ele fala primeiro da água. Então, Q1 vai ser o da água. Eu tenho 50 calorias ou 50 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes temperatura final menos inicial. Então, aqui fica 0 menos 20, porque eu preciso saber quanto que essa água vai perder de calor para chegar até o 0 graus Celsius. Então aqui eu vou ter, no final das contas, 50 vezes 20. Então eu tenho aqui 1000 calorias. Isso aqui é o que a água vai perder para chegar até o 0 graus Celsius. Então o que eu preciso descobrir agora? Quanto que eu preciso para derreter o gelo? Vamos chamar isso de Q2. Meu gelo, eu tenho 20 gramas de gelo vezes o calor de fusão do gelo, tá? Que é igual a M vezes L, então fica 80. Q2 vai ser igual a 1.600 calorias. Percebam, para pegar a água e voltar para 0, ela teria que perder 1.000 calorias. Porém, para derreter o gelo inteiro, ou seja, para o gelo começar a subir de temperatura, ele precisaria receber 1.600. Então, eu não tenho nessa situação condições suficientes para que o gelo saia do 0 graus. Ou seja, ele vai resfriar toda a água a 0 graus e ainda vai sobrar uma parte de gelo aí, 600 calorias, o que faltariam para esse gelo derreter. Nessa questão, ele quer aquecer a água passando para outro estágio. Então, no começo da questão, eu tenho 50 gramas de água, a temperatura é de 20 graus Celsius. É tudo a mesma amostra. E aí ele quer que no final do processo eu tenha 140 gramas de vapor. Ele pede para considerar aqui calor específico da água, calor de vaporização da água e o calor específico do vapor de água. Tá? São os valores que a questão deu para a gente aqui. Para resolver isso, a gente vai dividir em partes. Primeiro eu preciso que a água seja aquecida de 0 a 100, calor sensível. Depois que a água sofra vaporização, calor latente. E por fim, que o vapor seja aquecido até 140. Então eu preciso de 3 cálculos para poder somar os resultados e aí sim encontrar quanto calor eu preciso nesse processo. Então começando aqui, calor específico Q igual a MC ΔT. Nesse caso eu estou trabalhando com a água, então meu 50 vezes 1 vezes... Aqui, para ganhar um pouco de tempo, a gente vai colocar os valores da diferença direto. Se eu estou indo de 20 até 100 graus, então a variação sofrida foi de 80. Tá? Se tiver na dúvida, é sempre legal escrever 100 menos 20 e colocar passo a passo. Sempre acho que vale a pena quando você está com dificuldade você fazer bem tranquilo. Q é igual, então, 50 vezes 80 dá 4.000 calorias, essa primeira etapa do processo.
Depois a gente vem para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, Q é igual a M vezes L. E aí ele me deu o valor desse calor lá, calor de vaporização, que é igual a 50 vezes 540. Então, Q igual 50 vezes 540 são 27.000. Então, eu tenho aqui 27.000 calorias nessa segunda etapa. E isso me leva para a terceira etapa. Agora, na terceira, eu já tenho o vapor, só que ele não está na temperatura que eu quero. Então, Q é igual a 50 vezes 0,5 vezes ΔT, vai ser 40, né? Que é 140 menos 100. Lembrando que quando terminou de transformar em vapor, ainda está a 100 graus. Ele só volta a subir a temperatura depois disso. Então, Q é igual aqui 50 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 40, que dá 1.000. Então, 1.000 calorias nessa terceira etapa. Para chegar na minha resposta, eu preciso basicamente somar tudo. Então, eu tenho 27.000 mais 1.000 mais 4.000. Tá? Então, a gente vai chegar no valor aqui de tudo zero aqui, então 7, 28, 32, então 32.000 calorias, que é a letra B. É a quantidade de calor que eu preciso para concluir essa transformação. Aqui a gente tem mais uma questão sobre o calor de combustão. Então ele está falando aqui que o carvão ele vai ter um calor de combustão de 6.000 calorias por grama. Então, cada 1 grama de carvão vai liberar 6.000 calorias, de acordo com o que a questão está dizendo para a gente. Eu tenho 70 gramas de carvão, só que só 20% desse calor vai ser liberado. Então, eu quero aqui, o que eu quero fazer com esse calor? Eu quero aquecer em 15 graus Celsius 8 quilos de um líquido. Ele está dizendo que não vai mudar o estado físico e eu quero saber o calor específico desse material. Aqui eu tenho que fazer o processo, então, começando a olhar pelo carvão, que é o que eu tenho tudo. Tá? A gente vai fazer a regra de 3 logo de cara. A gente sabe que eu tenho 6.000 calorias para 1 grama de carvão e eu tenho X para 70 gramas. Logo, X é igual a 6.000 vezes 70. X vai ser 420.000 calorias que vão ser liberadas aqui nessa primeira etapa. Só tem um problema. Só 20% disso aqui vai ser útil no nosso caso. Ele me diz que 20% vai ser útil, o resto vai ser desperdício. O sistema sempre acaba desperdiçando energia de alguma forma, então o que ele me diz é isso. Eu vou pegar esse valor e multiplicar por 0,2, o que vai me dar aqui como resultado um x, vamos chamar de x', só porque a gente já usou o x aqui uma vez. Vai me dar um total de 82.000 calorias. Achei o total de calorias que eu tenho. Eu sei que aumentou a temperatura em 15 graus. Então, para essa outra substância, o meu ΔT vale 15 graus e a massa é 8 quilos. Só que ele quer saber em calorias por grama grau Celsius. A gente já está trabalhando com energia em calorias. A temperatura já está em graus Celsius, eu preciso pensar em gramas. Então, a massa que eu devo usar aqui são 8.000 gramas. E aí, finalmente, eu jogo na minha equação,
Q igual a MC delta T, ou já posso colocar no formato certo, mas é a mesma equação. C é igual a Q sobre M vezes delta T. Nesse caso eu tenho 82.000 dividido por M 8.000 vezes 15. C vai ser igual a 8.000 vezes 15, são 120.000, então eu tenho 82.000 sobre 120.000, que vai ficar 82 sobre 120, 0,683, isso é uma dízima, tá? Então, calorias por grama, grau Celsius. Eu preciso escolher aqui o valor mais próximo, portanto, eu marcaria a opção 0,7 para essa questão.